Portanto, injustiça em qualquer lado é falta de justiça em todo lado, disse o Martin Luther King. Portanto, se mais de nós, humanos, aprendermos a fluir com a vida, melhor se torna a humanidade, porque deixa de sofrer tanto. Essa é a razão pela qual eu resolvi fazer esta palestra. Eu ponho o cabelo para este lado, mas o vídeo aqui aparece do outro lado. Portanto, isto é espetacular. Bom, então, quando nós não fluímos com a vida, quando nós fazemos o contrário, quando passamos a controlar, nós sofremos por antecipação, porque sofremos por antecipação daquilo tudo que pode correr mal. Então, para que correr se eu posso cair? Para que casar se me posso divorciar? Para que telefonar se ele pode não atender? Para que me apaixonar se me posso magoar? Para que ter um filho se ele vai ter desemprego? Então, para que viver de uma forma geral? Mas, e se corre pelo melhor? Ou seja, se eu amo, se eu beijo, se eu vivo, se eu corro, se eu ganho, se eu me apaixono, se eu sou promovido e se ninguém se magoar, então, nesse momento, vale a pena viver. Lembrem-se que as tempestades fazem com que as árvores tornem mais profundas as suas raízes. Porque o que nós fazemos após as nossas quedas vai fortalecer ou vai destruir o nosso espírito. Então, nós devemos viver como se nunca fôssemos morrer. Confiar, arriscar, tudo acontece pelo melhor e o universo conspira sempre a nosso favor. Portanto, a minha intenção ao falar-vos de fluir com a vida é que abracem hoje, amem hoje, beijem hoje, demonstrem hoje, façam tudo hoje, não deixem para amanhã, como se hoje fosse o último dia, vivermos o momento do hoje e fazermos deste momento um momento fantástico e maravilhoso. Portanto, as 7 maravilhas do mundo nós podemos dizer que são o ver, o ouvir, o tocar, o provar, o rir, o amar, o sentir. Porque cada pessoa que nós conhecemos na nossa vida é como uma folha que vai enriquecer a nossa árvore da nossa vida. Algumas folhas simplesmente caem com o tempo, outras nunca saem da árvore. E assim deve ser o fluir com a vida. Aceitarmos, como na natureza, o que acontece, aceitarmos na nossa vida. Relembro-vos que as relações entre as pessoas existem para fazer de nós mais que felizes. As relações existem para fazer de nós profundamente conscientes de tudo, do mundo que nos rodeia e de nós mesmos, porque o outro é meu espelho, principalmente quando há algo no outro que eu não gosto. Um casal não existe para competir, existe para que se complementem. Um deve transformar o outro no que ele ou ela possam ser ou tenham capacidade de ser. Nós devemos iluminar o outro. É para isto que existem as relações na nossa vida. E vejam que giro. O amor acontece quando desistimos de ser perfeitos, exatamente como fluir com a vida, porque o amor é a única flor que desabrocha sem a ajuda das estações. O amor é filho da afinidade espiritual e, a menos que esta afinidade seja criada no momento, ela não vai ser criada jamais. E agora deixo-vos esta pergunta para pensarem até ao fim da palestra. O que é que fariam na vossa vida se soubessem que morriam daqui por uma semana? A quem beijavam? A quem é que telefonavam? Quem é que convidavam para jantar? De quem é que se despediam? A quem é que escreviam? A quem pediam desculpa? A quem é que perdoavam? Então, meus amigos, façam isso hoje. Essa é a lógica de pensar o que aconteceria na nossa vida se soubéssemos que iríamos morrer daqui por uma semana.
Portanto, para fluirmos com a vida, nós podemos perder o medo. Perder o medo da morte, perder o medo de ser feliz, perder o medo de me apaixonar, perder o medo de ser melhor que os meus pais. Tudo isto são crenças. E o medo é uma coisa que existe na maioria das consciências da humanidade. O medo é uma emoção universal, com um significado evolutivo, supostamente. Mas o medo também é um sentimento de grande inquietação perante a noção de um perigo externo, quer seja real ou imaginário. Portanto, o medo considera-se um estado emocional desagradável, disputado por situações potencialmente ameaçadoras ou perigos reais. Supostamente a função do medo é proteger a integridade física e psicológica do indivíduo, para que ele se liberte de situações potencialmente ameaçadoras. E o medo interfere com a homeostasia do meu organismo humano. O medo pode ser acompanhado de uma sensação de palpitação, dificuldade em respirar, de tonturas, de suores, de tremores. Portanto, consideramos, do ponto de vista da psicologia, que o medo é uma emoção primária que está presente em todas as espécies e que implica uma perspectiva de desenvolvimento. Será que nós precisamos do medo? Numa certa perspectiva, o medo, dentro de certos limites, é natural e útil, porque perante uma situação de perigo iminente, o medo garante que eu esteja alerta e, portanto, eu tomo as medidas necessárias para lidar com uma ameaça. Neste sentido, portanto, o medo constitui um recurso adaptativo e incita as pessoas a procurar soluções positivas. Agora, para fluirmos com a vida, nós podemos largar o medo. Deixar de ter medo para que possamos viver em plenitude. Perder o medo para que possamos tomar decisões de vida coerentes. Porque o medo liberta cortisol, que nos bloqueia o córtex pré-frontal, a chamada coordenadora. Portanto, o medo não nos permite sonhar acordados. E lembrem-se, sempre que o homem sonha, o mundo pula e avança. Portanto, nós precisamos de sonhar para termos mais realizações e mais prosperidade na nossa vida. Mas, por exemplo, como é que nós podemos fluir com a vida quando morre alguém que nós gostamos muito? Então, perdendo o medo da morte, nós conseguimos fluir com a vida, porque nós aceitamos que a morte faz parte da vida. Nós aceitamos que as pessoas apenas mudam de forma. Aceitamos que as pessoas que amamos transitam para outra dimensão. Passam de seres humanos com este corpinho físico para seres espirituais. Na realidade, a morte não existe. A vida continua para todo sempre, porque a vida é. A vida simplesmente é. Nós mudamos unicamente de forma.